Salve, salve, meus amigos! Sejam bem-vindos ao Fiore Biologia. Meu nome é Leandro Fiore, sou biólogo e professor. Nesse vídeo vamos iniciar o estudo da evolução, onde vamos discutir o fixismo e também o transformismo. Então já vai dando like nesse vídeo, se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que rola por aqui e bora para a aula! Nessa aula introdutória à evolução, eu vou tentar te mostrar por que nós não precisamos acreditar na evolução, como muitas pessoas dizem aí. Na verdade, a evolução é uma ciência, e uma ciência precisa ser testada, precisa ser evidenciada a partir de análises, a partir de evidências. Então, quando surge algo que é científico, ele vai existir independentemente da sua força de querer acreditar ou não. Então aqui na aula vamos falar de algo que é científico, algo que nos mostra ou surge a partir de evidências. Mas antes de falarmos as teorias da evolução propriamente ditas, é importante a gente entender sobre outro tema, sobre biodiversidade, que tem tudo a ver com evolução biológica. Galerinha, hoje a gente tem registrado, nós conhecemos aproximadamente 1,75 milhões de espécies. Porém, é bem provável que exista muito mais espécies que nós não registramos ainda, que nós não conhecemos. Estima-se aí existir cerca de 3,6 até 100 milhões de espécies no nosso planeta. A gente não tem ideia de quão variável são as formas de vidas que habitam o nosso planeta. Se a gente for dar um exemplo apenas com aves, às vezes uma ave se diferencia da outra pela cor de sua plumagem e já caracteriza ali geneticamente uma nova espécie, ou apenas pelo formato do bico, poucos centímetros ali de diferença, isso já caracteriza uma nova espécie. Elas são isoladas reprodutivamente. E daí surge uma perguntinha muito importante: como surgem as espécies? Tentando responder essas perguntas é que foram surgindo as teorias da evolução. As primeiras explicações científicas que respondem essa pergunta surgiram há cerca de 2 séculos atrás. Isso é relativamente pouco tempo se nós formos pensar em toda a história da humanidade. E eu já vou dar de cara para você aqui a resposta dessa pergunta. Hoje, cientificamente, nós entendemos que a enorme variedade de espécies viventes é resultado de processos de transformação e adaptação. Guardem essas palavrinhas aqui: transformação e adaptação, inerente à própria vida, que consiste na evolução das espécies. Galerinha, esse é o conceito científico de evolução mais atual que nós temos, que explica o surgimento de novas espécies. Mas aí vai aparecer alguém e perguntar assim: mas isso é só uma teoria? Cuidado, tá? Teoria é diferente de hipótese. Hipótese é uma ideia que surge previamente sem necessariamente ter argumentos aprofundados. Porém, uma teoria apresenta várias evidências, e nós vamos ver diversas evidências, seja na biologia comparada, seja na genética, seja na paleontologia. Nós vamos ter várias evidências de modificações, de transformações relacionadas às adaptações que as espécies sofrem e sofreram ao longo de toda a história evolutiva do nosso planeta. Porém, até o século XIX, predominou no mundo ocidental o cristianismo, e todos os conceitos vindos dessa teologia eram também tratados de forma científica. Dessa forma surge o fixismo. Olha o que o nome nos diz: fixo, algo fixo. Isso significa que se uma espécie existe hoje, ela sempre existiu daquela mesma forma. Olha o exemplo aqui das borboletas. As borboletas que existem hoje sempre existiram daquela forma e provavelmente foram colocados naquele local específico do mundo devido a uma força superior, um criador ou algo assim. É isso que vai nos dizer o fixismo, que vai estar bastante enraizado ou atrelado aos conceitos de criacionismo. Em contrapartida, a partir então do século XIX, surge também uma outra ideia, que é a ideia transformista. A ideia transformista ela vai tentar ali explicar essa grande biodiversidade de espécies através de processos de transformações. Como assim? Se eu tenho 2 espécies de borboletas que eu estou estudando,
né? E elas têm semelhanças ali, semelhanças morfológicas, e agora podemos marcar até semelhanças genéticas. Isso pode indicar um certo parentesco. Como assim? Se voltarmos o tempo, retrocedermos o tempo, chegaremos a um ancestral comum. Galerinha, esse conceito de transformismo é o conceito aceito hoje pela ciência, porque eu vou mostrar ao longo dessas aulas de evolução uma série de evidências científicas que nos fazem, vamos dizer assim, aceitar essa teoria do transformismo. Seja Lamarck, seja Darwin, todos eles tinham ideias que foram sendo construídas ao longo do tempo, que nos faz chegar hoje a essa conclusão. Eu não quero estimular nenhum tipo de discussão de evolução versus criação ou ciência versus dogma, porque são coisas completamente diferentes, tá? Na minha opinião, essa discussão é uma das mais imbecis que existem por aí, porque, galerinha, o dogma, a religião, é algo que parte do pressuposto da fé. A fé é aquilo que eu acredito sem necessariamente precisar de uma comprovação. E a ciência não. O transformismo, ele surge a partir de uma série de evidências científicas. Então, independentemente se eu acredito ou não, ele vai estar ali, certo? Ao contrário da fé. A fé é algo imutável, talvez, isso seja discutível também, mas ela parte do princípio que acreditamos, sem a necessidade de provar. Se hoje surgir uma nova evidência que mude todo o conhecimento que temos a respeito da evolução, você não precisa ficar atrelado àquele conhecimento. Você pode incorporar novos conceitos e evoluir também o seu pensamento, ok? Então, eu coloquei esse slide aqui, essa apresentação, simplesmente para a gente definir o que é fixismo e transformismo. A partir de agora, vamos deixar o fixismo para trás. O fixismo predominou até o século XIX. A ciência, ela evolui e com novas hipóteses sendo testadas, novas teorias foram surgindo. E a teoria transformista é a que predomina nos dias atuais. Essa aula foi bem leve, bem light, mas nas próximas aulas vamos discutir Lamarck, Darwin e todos os outros conceitos importantes de evolução. Então não se esquece de deixar o like nesse vídeo e até a próxima!